Tem uma história de Zeus que é sobre quando ele pegou o Ganimedes para ser amante dele, entendendo que ela fazia parte da cultura da Grécia Antiga, a pederastia, que era o relacionamento entre o homem mais velho e o garoto novo. Essa relação era sexual, era um namoro, mas também era de introdução do jovem na vida da cidade. Era um ensino de de civilidade, um ensino também de uma profissão, né? Então tem essa história de Zeus e Ganimedes, né? Ela está contada aqui pelo meu amigo Paulo Giraldelli Júnior, nesse livro Sócrates, Pensador e Educador, tá? Olha só. Tudo começou em um passado distante, na cidade de Troia, ou melhor, nos arredores da cidade. O governante dos troianos tinha 3 filhos, sendo que um deles era divinamente belo. O garoto possuía, sem dúvida, uma beleza indescritível. Seu corpo era de uma perfeição capaz de fazer o próprio Apolo notar. Seu cheiro encobria o perfume dos mais exuberantes jardins. Sua pele alva ganhava uma tonalidade forte ao sol e reluzia mais que a própria lua quando esta dava o seu melhor. Com esses dotes, o menino chamou a atenção do Monte Olimpo, sendo percebido pelo deus dos deuses, Zeus. Isso mudou o destino do garoto. Costumeiramente, Zeus descia do Olimpo para aventuras amorosas nos campos e cidades. Era habilidoso na tarefa de enganar sua esposa, irmã Hera, e não raro conseguia tempo para ficar com as mais lindas mortais. Nem sempre as abordava diretamente. Muitas vezes tomava a forma de um pássaro, cuja imponência cativava as moças. Mais uma vez, Zeus iria descer do Monte Olimpo para uma caçada amorosa. Mas, pela primeira vez, o alvo não era uma moça, e sim um rapaz. Ou melhor, praticamente um menininho. O deus dos deuses calculou que uma águia gigante, negra e amorosa, seria sua forma ideal para não assustar o garoto. Ótimo, né? Zeus não queria assustar o garoto, então apareceu como uma águia gigante negra. Tá bom. E amorosa. Mas ao contrário, despertar-lhe-ia a curiosidade. Assim arquitetou, e assim fez. Abduziu o menino facilmente, quando este estava no Monte Ida, e seguiu rumo ao Olimpo. Mas as coisas saíram um pouco diferentes dessa vez. Os dotes do rapaz eram de tal ordem que Zeus não pôde esperar chegar ao Olimpo, possuindo o garoto no voo mesmo, obtendo um prazer jamais sentido por qualquer outro habitante do universo. Quando chegou ao Olimpo, Zeus estava em dívida para com Eros. Preenchido de amor, Zeus transformou o garoto em copeiro especial, responsável por servir o néctar aos deuses, especialmente a ele próprio. Conservou sua beleza ao não deixar sua juventude ir embora, e para tal o tornou imortal. Para compensar o pai do garoto,
o rei troiano, Zeus o presenteou com cavalos divinos, avisando-o que o filho não mais voltaria. Tudo estava indo muito bem no Olimpo quando, como era esperado, veio o ciúme de Hera e, enfim, de sua filha Hebe, que era a que até então servia os deuses como copeira. Para proteger o novo copeiro de possíveis maldades da esposa e da filha, Zeus abençoou o menino, Ganimedes, e o colocou no firmamento, na constelação de Aquário. Isso está na Ilíada, né? Segundo Paulo, eu não lembro. Zeus estava em dívida com Eros por ter feito sexo com o garoto durante o voo. Por que em dívida com Eros? Eros é um deus primordial. Ele requer o amor que leve em consideração a dignidade do outro, né? Isso foi ultrapassado por Zeus. Platão, aliás, Sócrates, ele recomenda que o amor ele seja o cuidado da alma do amado. Não só a admiração pelo corpo, o amor ao corpo do amado, mas o cuidado da alma. O que implica conhecer a família do garoto, conhecer o garoto, estar nos lugares que o garoto frequenta, oferecer coisas ao garoto, presentes, saberes. Isso antecede a relação sexual. Então Zeus ultrapassou isso e reconheceu e recompensou o garoto com a imortalidade e a família do garoto. Os deuses gregos não têm preocupação com o moralismo. Há uma moral, né? Qual é a moral dos deuses gregos? O que eles têm para ensinar para os homens a respeito de comportamento? A grandeza, a dignidade. Não é o medo do pecado. Os deuses gregos não tinham vergonha dos seus mitos, não ficavam enrubescidos ao ouvi-los. Como ficaram os primeiros cristãos que tomaram contato dessa cultura através dos romanos e acusou essa cultura de não oferecer aos homens moralidade. Diz que faltava isso nessa cultura, assim como faltava mandamentos. Mas os deuses, eles exortam o homem. Eles não exortam o homem, né? Eles querem a grandeza do homem. Eles querem que o homem, como aquele que é nascido da terra, está ligado às coisas concretas, imediatas, ele consiga, sendo um ser da terra, elevar-se espiritualmente, sem deixar de ser da terra. Os deuses são isso, né? A união entre
a natureza e o espiritual. O espiritual, que é a grandeza, é a profundidade e a amplitude da natureza, é o sentido, é a plenitude de sentido da natureza, é o espiritual, né? Que são os deuses. É isso que os deuses querem dos homens. Não querem obediência a mandamentos, os homens, né, eles são, como, como diz o Walter Otto, né? E também isso tem um eco de Parmênides. Os homens são e não são ao mesmo tempo. Os homens, eles são uns quando são jovens, são outros quando são adultos e são ainda outros quando são mais velhos. Eles mudam de comportamento dependendo do lugar onde eles estão. Então eles são tudo ao mesmo tempo, mas eles não são nada integralmente, né? Os homens são a mudança. Eles precisam... A mudança é o respiro dos homens. A permanência numa singularidade seria o sufocamento. Os deuses são a singularidade, são a permanência. Mas a permanência nessa profundidade e amplitude. Essa é a epítome de um aspecto da natureza. Quando os homens alcançam algo do divino, esse eu deles mostra, ele corre o risco, ele se esvai, né? Porque o eu do homem é múltiplo e é efêmero. Os deuses não, os deuses são permanentes. E a relação entre os homens e os deuses não é que os homens projetam nos deuses, né? A temporalidade dele, do homem, na intemporalidade dos deuses, né? A experiência que o homem faz dos deuses que o homem pode ter é a vivência, né? É como um mergulho que é possível quando o homem se livra das amarras. Pensa na religião pré-homérica, sobre a qual eu falei uma vez, que fazia duras exigências para o homem, quase mandamentos. E como isso o impedia da liberdade do homem de achar, de ter iniciativa, de achar a saída, de ter criatividade para achar uma saída para uma situação. Ou a criatividade de pensar, e pensar é sempre pensar no que fazer, né? Você não encontra o grego como racional, como fazendo elucubrações, você pensa em ver o grego pensando
o grego antigo, o homérico, pensando no que vai fazer. Depois de Homero é que vai vir a perda da presença divina no mundo, né? E o homem preocupado com a civilidade, com as posses dele, com a justiça. A gente viu isso em Hesíodo, né? O homem preocupado com a injustiça, pensando, se vendo como decaído e não se vendo como sendo alguém em busca de um ideal guerreiro ou de inteligência, né? Não o homem a caminho da nobreza, mas você vê o homem que se vê no mundo de injustiça e o homem almeja a justiça, né? Isso também está no contexto de racionalismo, de pesquisa sobre a natureza, pesquisa científica, né? Os primeiros cientistas foram os primeiros filósofos, né? Os físicos. Mas já houve uma desdivinização do mundo, né? Uma perda da consciência da presença dos deuses. Aí você vê uma separação dos deuses com a natureza. Mas Homero não. Os deuses, eles são ao mesmo tempo a materialidade, mas na materialidade enobrecida. Eles são o fazer a atividade, mas não impulsiva, não cega, que só leva à barbárie. Não, é a atividade enobrecida. É isso que a Atena quer do homem. Essa oposição entre cegueira e atividade, você tem nas figuras de Atena e de Ares. Ares é visto por Zeus como o mais odioso dos deuses olímpicos e como sem caráter, como ora ele está do lado dos gregos, ora dos troianos. Porque o que interessa a ele é como um resquício da religião pré-homérica, da força cega, inexorável. Ele só quer lutar. Atena não. Atena é a deusa olímpica, então é a deusa da liberdade. Todos os deuses olímpicos são caracterizados pela liberdade. Se tem uma coisa que eles têm em comum todos, é a liberdade. Além da grandeza, é a liberdade. A Atena, ela quer que a ação seja livre e não presa a algo inexorável. Quando ela aparece atrás de Aquiles, ela está querendo, quando ele está prestes a matar Agamenon, a Atena está querendo que Aquiles seja digno como era, que ele pense por um momento no que é melhor para ele, ou melhor, no que é melhor fazer, não melhor para ele, no que é melhor fazer, porque a ação divina não está preocupada com o indivíduo. Pense no melhor para você, hein? Você acha que vale a pena para você? Não. A Atena está querendo que Aquiles faça o melhor, o mais nobre, o mais grandioso. Não mate ele. Se você matá-lo, não mate ele. Vá para casa, que você será recompensado. Ela está falando,
vale a pena você não fazer algo cegamente. Quando você está, por exemplo, com Áries, você simplesmente vai para uma discussão que piora numa briga. Se você deixa isso acontecer, você segue cegamente. Atena não, parou o Aquiles antes de fazer isso. Aí ele pôde pensar no melhor, não para ele, mas no que seria melhor, o que o glorificaria. Se ele matasse Agamemnon, ele não seria glorificado. Ele teria cedido a Ate. Ate é a deusa da atinência, né? Ao contrário aquilo que o desatinado não tem. Ele seria um desatinado, não seria alguém glorioso. Ele foi glorioso porque ele se segurou e ele teve recompensas depois. Não teve recompensas, né? Ele teve a glória dele. Aquiles é uma demonstração de que pro Homero não está preocupado com a felicidade do homem, com o justo, com o que o homem merece. Isso o Hesíodo está preocupado. O Homero está preocupado com o destino e com a glória. Aqui ele sofreu, viveu pouco, sabendo que isso ia acontecer, após fazer uma grande coisa, e teve a glória dele. Felicidade não cabia para Aquiles. Uma outra deusa que leva a ação cega, como diz o Valteota, a escuridão demoníaca, a falta de clareza, é Afrodite. Porque você veja o que ela fez com Helena. Afrodite não se importa com as leis, com a moral. Ela se preocupa em causar o desejo sexual. E quando ela faz, ela se sente... Ela viu que ela triunfa. Esse é o triunfo dela, né? Na cena dela com Ares, que o Hefesto pegou os dois na cama, a Afrodite é o desejo vencendo a fúria. E Hesíodo, não, e Hefesto, o coxo, o manco, vencendo o rápido. Essa cena que mostra, sem moralidade, mostra o profundamente, e não é uma cena frívola, é uma cena que mostra profundamente os personagens que estão ali. O Poseidon, que não quer, que pede pro Hefesto soltar Ares. Apolo, que pergunta pro Hermes, que está do lado dele: e se fosse com você, hein? Você não ia gostar? E o Hermes, como é o deus da oportunidade: poderia ser o triplo de prisão em cima de mim que eu ia gozar nos braços da Afrodite. Nessa cena mostra as características dos deuses. E a Afrodite, então, ela venceu a fúria. O que ela fez com Helena, ela fez Helena agir cegamente, e causando a destruição de Aqueus, de Troia e da vida dela. Mas Afrodite é irresistível, né? Mas ela é nobre, ao contrário
do barbarismo de Ares, Afrodite é nobre, porque porque o enlace amoroso ele é algo universal, algo que faz parte da natureza, algo que leva a coisas boas. Tem não sei se eu já falei aqui em algum vídeo, tem no banquete do Platão, uma diferença, um dos discursos de um dos participantes do banquete faz a diferença entre a Afrodite celeste e a Afrodite urânia e a Afrodite pandêmia. A Afrodite filha de Urano, que nasceu do corte do pênis de Urano, né? E a Afrodite tendo uma outra origem, a Afrodite Urânia é uma das deusas primordiais que provocam a união entre todas as criaturas, que provoca o prazer. Aí o Voltaire fala, né? Desde o prazer dos vermes até o prazer do pensamento. Ela é uma coisa boa. Agora, já a Afrodite pandêmia é uma Afrodite que provoca qualquer tipo de atração, mesmo que ela traga desgraças, né? Os deuses, eles, como eu disse, né? Eles não lançam para os homens mandamentos, nem querem que os homens vivam simplesmente. Eles simplesmente não impulsionam, não empurram os homens para fazer as coisas. Os deuses, eles exortam os homens para fazerem, agirem de forma livre, o que significa de forma inteligente, de forma uma ação de gosto, né? Uma ação de bom gosto, e não uma ação de mau gosto. Você não agir como Aquiles agiu com o corpo do Heitor, arrastando aquele corpo no chão. Ali Aquiles estava agindo de forma bárbara, e os deuses estavam horrorizados com aquilo. Não, os deuses querem ação nobre, querem ação de bom gosto, né? Uma ação bela. O belo está ligado à plenitude de sentido. A natureza, nos seus muitos aspectos, cada um na figura de um Deus, e esse Deus é a plenitude de sentido, enquanto espírito que ele é. E ele então é a beleza da natureza, na sua. E ele é universal dentro do seu aspecto. Afrodite é universal, Apolo é universal, Atena é universal. Os deuses, eles então fazem parte da vida do homem, mas mantêm uma distância também. Uma distância porque o homem precisa percorrer. Não como um caminho, mas o homem, não como através de mandamentos, repito, mas o homem é o ideal, algo que o homem quer buscar. Eu quero ter uma ação heróica, quer dizer, uma ação viril, mas sem ser cega, portanto, com inteligência. Eu quero fazer uma bela façanha. Esse é o ideal do herói. E o herói, é por isso que os deuses mantêm uma distância dos homens. Os deuses estão ao lado dos homens para darem um impulso inicial, para
dentro daquilo que o homem pretende fazer, dentro daquilo que é necessário fazer. Não o indivíduo pretende fazer, mas o que é necessário fazer naquele momento para se obter a grandeza. E os deuses estão distantes para o homem buscar o ideal, buscar sair do mero terrestre e vingativo, né? E buscar algo grandioso. Talvez que a gente esteja falando aqui seja sobre liberdade e inexorabilidade. O homem está ligado a muitas coisas na sua vida, mas essas coisas não precisam ser inexoráveis. Ele pode pensar no sentido daquilo, e sentido, não, pensar naquilo de forma ampla e profunda. Isso que os deuses gregos ofereciam para aquele povo, é isso que uma visão de um clássico dá pra gente, né? Permite pra gente. Sem ficar preocupado com questões psicológicas e de moralidade, mas pensar no que é digno, no que é belo de se fazer. O Walter Otto, ele fala bastante para que nós consigamos nos aproximar o quanto pudermos desse espírito grego, sairmos da mesquinhez que é viver sem conhecer os fundamentos da própria cultura e da própria religião que faz grande parte da nossa cultura, a religião judaico-cristã, e tentar não se subordinar a esses fundamentos, né? Não fazer ou não deixar com que eles nos tirem também de outros fundamentos importantes da nossa cultura, que é a cultura greco-romana, né? E a ideia de que os deuses, eles são a perfeição da natureza, eles são a natureza e a sua grandiosidade. Então eles querem que o homem viva de forma grandiosa e não que o homem se retire do mundo, se recrimine, né?